Em Foco, segunda parte, já sabe, nas noites da Regiões TV, aqui temos o debate dos temas que estão a marcar a atualidade e que estão em foco. Estamos hoje aqui a falar de medicamentos genéricos e temos também a companhia da Ana Emília Nogueira, que é a esposa de um doente de Alzheimer e da Associação de Alzheimer. Estávamos a terminar a primeira parte, eu já vou aqui ao Dr. Martins Soares, que eu interrompo aqui o intervalo, esta publicidade, estas coisas também mandam, mas de qualquer das formas, dizia-me a Ana Emília que esta questão dos medicamentos para os doentes de Alzheimer é uma questão fulcral, porque sem isso as condições de vida já não são nada boas e sem isso não há hipótese nenhuma, não é? Exatamente. Até porque, tendo em conta as características de uma demência, não é? É preciso controlar a agressividade, é preciso controlar o humor do doente, é preciso controlar, para além da doença, não é? Que não tem cura, nós sabemos que é progressiva, degenerativa, mas há que tentar manter o doente com algumas capacidades o máximo de tempo possível, ainda por cima tão jovens que nós somos, não é? Uhum. E o neurologista apostou sempre em tentar ajudar-nos a vivermos algum tempo mais com alguma qualidade. É preciso que o cuidador seja extremamente paciente, é preciso que o cuidador rentabilize ao máximo as 24 horas que tem o dia e portanto, toda a medicação é que temos que recorrer, marido e eu, de facto, nós não podemos prescindir dela. Por outro lado... Ana Emília, deixa-me perguntar-lhe isto. É essencialmente a Ana Emília que toma conta do seu marido, não tem outras pessoas? Não, o marido frequenta... Eu pergunto isto até porque eu não sei até que ponto é que ele deixa, porque estes doentes nem sempre também deixam. Normalmente é uma pessoa que toma conta deles e depois não deixam que entre mais ninguém nesse circuito. O marido reage muito bem à minha pessoa. Que eu estou certa que ele não me reconhece como esposa, mas como cuidadora, e que quando me vê, ele vê alguém que de facto o faz sentir bem. Já não a reconhece como esposa? Não. Isso deve ser muito complicado. Vocês têm filhos? Temos 2 jovens de 20 anos. É realmente uma prova anos. de resistência diária, Ana Emília. Ou como filhos. Com filhos. Ou como filhos também, não reconheço, a minha mãe já não me reconhecia. Nem a esposa, nem os filhos já não reconhecem a parte da família. Um homem com 52 anos, como dizia há pouco. Sim. É realmente 53. Muito difícil, com toda a certeza, todos os dias. Mas há situações, têm acontecido, em que é preciso dar banho ao marido e se está a filha em casa e eu tive uma folga porque a filha está a estudar, mas ao fim de semana está em casa e dedica-me de facto algum tempo para eu folgar. E se for necessário ser ela a dar banho ao pai, por exemplo, o pai aceita. Uhum. O pai aceita. De facto, todo este desgaste, mais o equipamento para os banhos, porque de facto já há mais de 2 anos que é preciso tratar da higiene pessoal do marido e o desgaste é muito grande também aí, porque ele não se ajuda e não me ajuda a dar-lhe banho. Aqui há tempos andava com umas dores de coluna horríveis e vinha a perceber-me que de facto era o movimento do braço que me impossibilitava e tinha a ver com o banho. Foi preciso recorrer à cadeira para a banheira, outro gasto. Uhum. Falávamos há bocado do farmacêutico, a ajuda que dá ao utente ou ao doente. Eu de facto recorri à farmácia onde normalmente compro os medicamentos e pedi ali ajuda. Que tipo de cadeira devo arranjar? E de facto a farmacêutica foi excelente. Para já o carinho com que eu sou recebida, sempre que lá vou. O ambiente agradável que eu acho que instantaneamente... Essa linha tão importante de cuidado de saúde das farmácias, penso que é uma coisa que é reconhecida. Isto é tão bom de ouvir. Reconhecido por todos, não é? Eu estou a ver aqui os jornais e vi-os hoje a todos. Isto é tão bom de ouvir que a população, e aqui a doutora estava a dizer isto, ainda gosta dos farmacêuticos, porque eu quase que temo. Acho que não há. Também não faça aqui, eu não penso que há aqui uma guerra contra os farmacêuticos. Começam a dizer as farmácias, as margens para a frente, para trás,
E eu às vezes até tenho medo que a população comece a olhar de outra forma para os farmacêuticos, porque nós, de facto, o utente é a nossa razão de existir. Não é um medicamento, é um utente. Mas o medicamento, professor, é um grande negócio. O medicamento já foi mais. Já foi muito mais. Já foi muito mais. Tem sido tomadas medidas. Agora digo-lhe uma coisa, eu respondo a essa sua pequena provocação no bom sentido. Tenho que lhe perguntar isto. Com certeza. Eu respondo-lhe uma coisa. Se, por um lado, todos aceitamos que é preciso fazer cortes, é preciso ter noção que esses cortes, na altura o nosso ministro disse que ia cortar umas gordurinhas, já está a chegar a alguns órgãos vitais e daqui a nada a pôr em risco a sobrevivência de algumas farmácias com um serviço de qualidade. Com serviço. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já que o Sr. Professor tocou... Eu sei que os senhores são muito politicamente corretos, mas também temos que pegar de frente as coisas, não é? Quer dizer, alguma coisa existe estranho, efetivamente, no meu entender, como é óbvio, neste decreto-lei. Mas nós estamos em crise. A Troika, desde 2002, que entende que a prescrição por DCI em Portugal está perfeitamente correta e está acima do nível europeu. Portanto, neste momento é feita uma lei que acho que toca num assunto que, no meu entender, não o deveria fazer. Não o deveria fazer porque eu acredito, digamos, nos farmacêuticos. E conto com os farmacêuticos para me ajudar, naquele lapso de tempo, depois de eu ver o meu utente, de lhe prescrever, dizer como prescreve, como toma, que o farmacêutico lhe faça o respectivo complemento e que o ensine a executar, digamos, uma medicação correta. Agora, eu pergunto a mim mesmo porquê. Quer dizer, se o médico é penalizado, efetivamente, ao fazer uma má prescrição, e se o Sr. Professor sabe muito bem, como eu, e não vamos entrar em parte científica, que realmente os genéricos, a sua bioequivalência não é igual, não vamos discutir as... Mas então, eu não concordo aí. Eu não concordo que não são igual, que a bioequivalência de genéricos não é igual. Mas, Sr. Professor... Há estudos dos dois lados. Sim, mas quer dizer... Vai-me dizer que até 2009... Em termos de estudos de Infarmed, não existiu sequer estudos de bioequivalência no que respeita a genéricos. 2009? Sim, 2009. Meus senhores, anterior não é questões muito técnicas, peço-vos desculpa. O que eu quero saber é se nós sabemos perfeitamente, eu também não posso pôr aqui nomes, senão, enfim, é um aborrecimento, mas que um determinado medicamento que se usa para as dores de cabeça, que tem aquele nome que todos nós sabemos e que se vende na Suíça, que era um medicamento muito usado. Depois, entretanto, há um medicamento, o genérico, eu não espero não dizer uma grande genérica, que é o paracetamol, que anda lá perto. Agora, o que nós pretendemos saber... Utentes, e eu pergunto-vos, que diferença é esta tão grande entre genéricos? Porque é que, se já temos tantos medicamentos, e até se calhar gostava depois também de ouvir a sua opinião, se já temos tantos medicamentos de laboratório A, de laboratório B, porque é que devemos ter genéricos? São iguais? Então porquê é que há tanto? E são os mais baratos, outros mais caros, porquê? Não, mas isso, quer dizer... São iguais ou não são iguais? Na insuficiência cardíaca, nos diabetes, em determinadas... no medicamento para a mama, não é? Agora chegou-se a uma conclusão que efetivamente existia uma discrepância de 90, 89, 91, pode-me precisar, digamos, na sua margem de segurança. Portanto, a realidade é que não é igual. Quer dizer, o genérico A, eu não estou a discutir o preço. Sim, não estou a entrar no preço. Até porque não podemos, não é? Porque é uma diretiva europeia. Sim, é uma diretiva comunitária e cada vez mais, para entrar, os medicamentos, portanto, têm que entrar por um preço inferior, a sua AIM é aprovada face a essa situação. Agora, supostamente as pessoas querem ter medicamentos mais baratos, mas bons. Vamos ver uma coisa. Se em Espanha isso não é assim, se na França também não é, se digamos... Mas é na Alemanha. É na Alemanha. Sr. Professor, não falo há genéricos diferentes? Não falo da Alemanha, porque se vamos falar da Alemanha, eu considero a Alemanha uma coisa que não quero dizer agora. Não é? O equivalente ao Infarmed alemão é uma coisa que, não é? É tudo rejeitado para vitaminas. Não é? Quando o senhor não classifica em medicamento, o que é? Uma vitamina. Não é? Portanto, chuta para vitaminas. Nós aqui ainda não chegamos muito a isso, mas talvez seja mau, talvez fosse necessário legislar um outro tipo de medicamento que a gente não sabe o que é e que lhe chamam vitamina. Portanto, o que eu quero dizer, e é isto que não estou em acordo porque acho que até pode confundir o utente, na medida em que a população está a envelhecer, não é? Na medida em que, vamos lá ver,
e o Sr. Professor sabe, que está na cama como eu estive, quer dizer que o folheto informativo, a embalagem, o medicamento, tudo isso tem que ser aprovado para que efetivamente não existe. Mas então vamos lá ver uma coisa, quer dizer, para não, com esta população na idade que nós avançamos, quer dizer, com uma caixa A de uma cor, um folheto informativo, evidentemente que o folheto informativo é daquele molho de pastas que uma pessoa lê e relê e depois junto com o farmacêutico aprova. Depois pergunta ao farmacêutico, doutor, para que é que isto serve? Que é o que eu ouço muitas vezes perguntar. Não, isso acaba por confundir o próprio utente. Não é? E aí, há aqui há duas e agora, mas eu só queria concluir no seguinte, e o Sr. Professor diga uma coisa, e se o doente recorre à farmácia, o decreto-lei aprovado não diz é obrigatório, diz deve ter os medicamentos, os 3 medicamentos mais baratos, aconselhando os 2. Não é? Uhum. E se o farmacêutico não tem esse medicamento e na sua boa intenção, não sendo o diretor técnico da farmácia, a aconselhar o utente, que nós sabemos que em algumas das farmácias isso não acontece, quer dizer, vai aconselhar ao utente o quê? Outro medicamento qualquer? Tem que ser sempre a mesma substância ativa na mesma dosagem. Meus senhores, mas há uma coisa, Sr. Professor, tem que ser sempre um técnico especializado. Quer dizer, por muito boa vontade que haja de um assistente de uma farmácia, não há, pergunto isto, não, por exemplo, eu chego a uma farmácia e mal sei ler e escrever, como acontece no sítio onde eu moro, em Lavra, aqui em Matosinhos, há muita gente, ainda há muita gente assim, e que pergunta ao farmacêutico, mas tem que ser ao farmacêutico mesmo, com todo respeito e consideração pelos auxiliares de farmácia, tem que ser mesmo ao farmacêutico, porque senão então é que é uma balbúrdia, não? Ouça, estamos de acordo, e estamos de acordo completamente. Os técnicos têm o papel deles, é muito importante, mas a farmácia é, por excelência, um local em que a pessoa vai falar com o farmacêutico. O que eu lhe dizia há pouco era exatamente isso. Nós estamos a pôr isso em causa. Porque, naturalmente, que o farmacêutico acarreta custos para a entidade patronal farmácia diferentes de um técnico. E é por isso que tem que haver uma margem. E a dada altura corta-se, e o que é que nós vemos? Assistimos a uma troca de pessoas. E as farmácias vão perder alguma qualidade. Percebe? Ou seja, em vez de terem farmacêuticos profissionais, formados e preparados, tem pessoas com muito boa vontade, mas que não chega. Vai-se manter o mínimo imposto por lei, que o Infarmed exige para a farmácia pôr, mas para a farmácia se manter em funcionamento, mas naturalmente, em vez de termos 5 farmacêuticos, como algumas farmácias aqui no Porto têm 5 farmacêuticos ao balcão, a poderem ter algum tempo para falar com o doente, para interpretar as suas necessidades. Com certeza que a doutora, quando foi à farmácia e perguntou qual era a cadeira, houve uma pesquisa, mostraram-lhe, também a conhecem, também sabem como é o marido, e disseram-lhe, tudo isto é algo que exige tempo, é algo que exige dedicação, é algo que exige conhecimento. E, portanto, era isso que eu disse. Exige dinheiro da farmácia. Quando eu digo dinheiro, não é nada depreciativo. Exige que a farmácia tenha, se bem entendo, uma determinada margem de lucro para pagar. Mas aí, se me dá licença, eu só gostava de dizer uma coisa. E o Sr. Professor está inteiramente de acordo comigo. Vai estar inteiramente de acordo comigo. É que quem prescreve é o médico. Sempre. Ouça. Mas quem pode trocar o medicamento pode não ser o farmacêutico. Sob a alçada do diretor técnico, e eu gostaria que só fosse o farmacêutico. Gostaria. Nós estamos a pôr a situação, digamos, em termos objetivos. E o que eu pretendo, e o que eu gostaria, é que neste mundo de concorrência, em que está em jogo a saúde do utente, e pelo respeito que eu tenho, e pela admiração que tenho pelos farmacêuticos, porque são pessoas que estão licenciadas, que sabem o que é um medicamento, o medo que eu tenho é que isto possa gerar numa concorrência que possa ser aflitiva para a farmácia, não podendo reunir dentro do seu quadro técnico, digamos, profissionais competentes para poder fazer essa troca que no meu entender, eu estou em desacordo e que poderá ser feita sobre a alçada de um diretor técnico não presente e, digamos, cujo aconselhamento não obedece à regra que é estabelecida da troca do farmacêutico. Doutor Martins, está a ser muito politicamente correto e muito gentil e muito educado, como sempre, mas há uma questão que eu sou mais direta que lhe pergunto, que é assim.
Pois, é que falou-se durante muito tempo destas questões dos laboratórios e isto se calhar também passa por aqui, os senhores tiveram os dois ligados a comissões ligadas ao medicamento, portanto conhecem quer um, quer outro. O Sr. Professor ainda está. O Sr. Professor ainda está, conhecem muito bem. Mas isto. é ótimo, nós podemos, sabe, exatamente por estarmos e estar ligado e termos mas deixe-me é uma ao coisa, ponto. deixe-me só dizer que é importantíssimo. É que é ótimo, é que nós podemos falar, porque nós assinamos papéis Exatamente. que nos tornam isentos. Exatamente, Portanto, exatamente. quer eu, quer o Sr. Doutor, somos pessoas que somos isentas em relação à indústria. Exatamente. E Exatamente. isto é muito importante. Pois, Portanto, não mas é... os senhores são, mas há muita gente que não é. E a questão que eu ponho, Sr. Professor, muito clara é esta. Nós sabíamos perfeitamente que durante muito tempo, e com toda a consideração pelos legados de propaganda médica, mas os legados de propaganda médica, no seu trabalho normal, tentavam que o determinado médico receitasse um determinado medicamento. Isso não acontece, por exemplo, também em relação às farmácias e em relação aos genéricos? Estou-lhe a perguntar. Acontece. Não há interesses diretos, por exemplo, entre as farmácias e indústrias farmacêuticas produtoras de genéricos, aqui em Portugal, por exemplo? Ora bem, esse risco, que é um risco que está identificado, foi garantido pela tutela e foi garantido pela Ordem dos Farmacêuticos que se iria estar vigilante. E, portanto, e vai haver mecanismos, aliás, a receita eletrónica vai permitir fazer isto, porque conseguimos saber de que troca é que tem vindo a ser feita. Se, de facto, em qualquer situação, se reparar que a farmácia está a não ter o interesse do utente em jogo, em vista ao seu primeiro objetivo, por qualquer outra situação, e foi-nos garantido pelo Sr. Ministro que, de facto, ele iria estar atento a isto, a própria Ordem dos Farmacêuticos já declarou que irá atuar sobre os farmacêuticos que não tiverem o utente. Terá, digamos, um processo regulador sobre a questão Não, também. mas é que aqui há uma... Desculpe, deixe-me dizer uma coisa, se me permite. Isto também vai no esclarecimento do utente. Neste momento em que a prescrição eletrónica foi aprovada e em que ao minuto e ao segundo, de há um mês para cá, ou de há um mês e meio para cá, ou 2,5, o Governo sabe exatamente o que o médico prescreve, o que prescreve, a quantidade que prescreve e aquilo que prescreve. Eu não percebo este Governo como é que faz uma legislação destas que permite que efetivamente, isto não me leve como ataque, Não. que permite que efetivamente que o farmacêutico troque. Não é? Não, mas deixe-me só acabar. Quer dizer, é que o Governo não vai conseguir controlar nem verificar, digamos, o tipo de prescrição do médico. Porque se o médico prescreve, reparamos, uma amoxicilina e um ácido colabolâmico de um laboratório X. Que grande palavrão que serve para... Uma amoxicilina e um ácido colabolâmico é para um antibiótico de um laboratório X. X. Como nós, comuns desmortais, e se efetivamente esse medicamento for trocado por um antibiótico do laboratório Y, portanto, a indicação da prescrição que vai aparecer em termos de governo não é idêntica àquela que o médico faz. Sim, mas isso é cruzável e eles vão saber. Agora, o que é importante aqui é, primeiro, nunca, se o médico escolheu uma substância ativa e uma dosagem, nunca, isso é sagrado. O médico escolheu o fármaco A, será o fármaco A de acordo com as indicações dele. Portanto, isto é bem claro. E vai ser trocado por alguma coisa que a Agência Europeia do Medicamento e o Infarmed garante que é permutável. É aqui que é a grande fricção entre as duas ordens, penso eu, não é? A Ordem dos Médicos não contesta esta permutabilidade. A Ordem dos Farmacêuticos, o Infarmed e a Agência Europeia do Medicamento revê-se nesta permutabilidade. E tem aparecido, eu conheço os estudos que vocês identificam, recentemente têm saído outros estudos que dizem que há esta permutabilidade. Doutor, mas o doutor é uma pessoa que vem da farmacologia, eu digo sempre uma coisa, as diferenças entre todos nós, as diferenças entre mim hoje, eu amanhã e eu há 2 dias, às vezes são superiores a essa diferença. Basta aquilo que eu comi. Eu conseguiria admitir uma coisa muito honestamente, Sr. Professor. Não sei se alguém do Governo está a ouvir. Eu acredito inteiramente no trabalho dos farmacêuticos. E acredito inteiramente no trabalho de todos os meus colegas que para isso foram formados. Eu poderia admitir, isto na minha boa fé e vendo única e exclusivamente, não tenho interesses neste momento, nunca tive. Nunca teve? Mas neste momento não tenho minimamente interesse. Aliás, tenho o utente. Sim, tenho o interesse do utente. Eu poderia admitir
na situação de um consentimento idêntico ao consentimento informado, que efetivamente o utente chega à farmácia e que o farmacêutico, e que o decreto não dissesse deve, mas dissesse tem de ter o medicamento A, B, C e D, indicando os mais baratos, eu poderia admitir que o utente, de sua livre escolha, ele a escolher, dizer, e então a assumir a responsabilidade desse ato, dizer, eu sobre minha responsabilidade, independentemente de que me sinto, eu sinto, por exemplo, e vamos falar, eu não queria estar a falar num medicamento de marca, mas posso citar um medicamento em que, como sabe, a bioequivalência é idêntica, não é? Quer dizer, ainda não há uma certeza da sua bioequivalência entre a fluoxetina e o Prozac. Portanto, eu poderia admitir que o medicamento, que o utente dissesse eu não quero o Prozac porque o Prozac é mais caro, embora o meu médico me tivesse prescrito o Prozac, e eu assumo sobre a minha responsabilidade trocar para uma fluoxetina. Olha, doutor, mas isso eu percebo, olha, vai-me desculpar, mas eu percebo muito mais depressa que seja o farmacêutico, já agora se me permite, como utente, a dizer, olha, que este serve ou não, do que assumir isso. Não. Isto é um risco, não está a dizer às pessoas que compram mais barato. Não, Fátima, o problema não é o seguinte, é que no ato médico, o médico entendeu que o Prozac seria o melhor e que efetivamente ele se sentiria como o melhor. Sim. Outra coisa é o doente entender sobre sua responsabilidade, que vai trocar o medicamento para uma fluoxetina e efetivamente vai assumir todas as reações adversas que podem ter. É mais barata. Ele vai assumir. É um perigo. Não, mas é que o farmacêutico não tem qualquer tipo de responsabilidade na troca do genérico. Não está legislado sobre a responsabilidade se falhar naquilo que o próprio farmacêutico também não sabe. Nós sabemos que é igual. Não, o senhor pessoa sabe porque está onde está e eu também sei o que é que se passa e não vamos falar sobre isso. Doutor, peço desculpa, está a pegar num medicamento. Eu quase que me apetecia dizer que um dos medicamentos que hoje me falaram foi desse. Por hipótese. Teria sido uma coisa dessas, por hipótese, porque é uma coisa em que as pessoas têm trabalhos muito estressantes com alguma frequência. Não, isso também costuma aconselhar para emagrecer. Bom, mas isso é outra história. Mas qualquer das isso maneiras... é verdade, na fase aguda ela é tatuada. De qualquer das maneiras... Depois chega aos 40, não se pode fazer mais. Esta questão que o doutor está a dizer, eu percebo por um lado, mas por outro lado pergunto-lhe, como é, isto também não é muito arriscado, eu não sei, eu fico com alguma dúvida, porque acho que isto as pessoas parecem... As pessoas tiveram um bocadinho de bom senso, não escolhem ela o medicamento que vai tomar. Fátima, eu acho que as pessoas confiam muito no farmacêutico, ainda bem como confiam no médico. Deixe-me só explicar-lhe uma coisa. Que por causa desse deve e esse tem. Simvastatina, um medicamento para baixar o colesterol. 93 apresentações em Portugal. Se o farmacêutico tivesse que ter as 93 apresentações, e depois não tem que ter só uma caixa. Porque como é que eu vou saber o que é que todos os médicos vão fazer? Percebe? A questão é essa. E esse medicamento tem um genérico, estamos a falar de um medicamento para colesterol, que é uma coisa que há imensa gente também que precisa. Exatamente. Porquê tanta simvastatina? Não há nada que possamos fazer, direitos, liberdades e garantias de atividade económica. Agora, de facto, não se pode pedir à farmácia que às 2 da manhã, a farmácia de Carraseda de Anciães, às 2 da manhã tenha todas essas e que adivinhe o que é que o clínico que está de urgência está a prescrever. E, portanto, por isso é que o legislador diz, tenha 3 das mais baratas, para não ter que... Repare, eu até podia ter as 93, à meia-noite tive as 93, à 1 da manhã entrou um utente, comprou-me uma, e às 2 da manhã, como obviamente eu não fui reabastecido, não posso ter outra vez essa, por o meu azar sair. E há assim tantas o senhor professor tocou exatamente numa molécula que é a simvastatina. E é de propósito. Não é? Meus senhores, por favor, não me digam palavrões no meu programa. Não, simvastatina é para o colesterol. Obviamente, mas estou-vos a pedir para falar em termos assim mais correntes. Eu agora falo, porque já não estou no Infarmed. O senhor professor sabe, nos últimos 6 anos, quantos lotes de simvastatina foram sujeitos a controle de qualidade? Eu sei que não sei esse número, mas sei que... Nos últimos 6 anos. Mas periodicamente são feitos por amostragem. Nos últimos 6 anos foram feitos 6 controles de qualidade à simvastatina. Do medicamento, insisto, para colesterol, que os senhores falam com estas palavras tão E quais foram os resultados, doutor? Diga? E quais foram os resultados? Não sei. Nem vou dizer aqui.
Não, dizer. repare uma Sei, mas não lhe posso dizer. Controlamos, é verdade, nós temos sempre essa situação. Sei, mas não posso, o Sr. Professor também não pode. Não, porque os dados não são nossos, percebe? Os dados, por exemplo, quando os dados de uma bioequivalência são da indústria. O Infarmed não pode andar aqui a revelar todos os dados. Mas eu fiquei muito curiosa quando o Sr. Professor me disse há bocadinho daquelas não sei quantas variedades. É lógico, eu pergunto-me como utente e provavelmente os nossos espectadores, tem aqui uma senhora que compra imensos medicamentos, é compreensível que haja tantas variedades de um só medicamento, ou isto, eu insisto, é um grandíssimo negócio para alguns? Não, isso o Estado não tem culpa, nem os médicos, nem os farmacêuticos. Não há Isso é a nada. diretiva Tem culpa, comunitária estou a que o permite, é a razoável. concorrência. Repare, direitos É recorrente, acontece com muita facilidade. é porque há pessoas que acreditam que podem exercer a sua atividade económica assim. Ou seja, há certos medicamentos em que nós temos uma variedade infinita e às vezes há outros em que há tantas dificuldades. Olha, Sr. Professor, agradeço-lhe imenso. Nós vamos voltar daqui a instantes na terceira parte deste programa em Foco, onde estamos a falar de uma coisa fundamental para todos nós, os medicamentos e a política de medicamento. Até já.